Estamos de volta, né? E antes eu já vou ver com aqui o responsável, o cara que sabe mesmo. Campeonato Brasileiro aí, confirmado as datas. O Gaúcho começa dia 17 de janeiro, né? Daí nós temos o Brasileiro, nós temos daí a Copa do Brasil e nós temos um campeonato mundial. Já acho que estamos há 200 e poucos dias já, deve ser na metade do ano, né, lá na Rússia. E aí como é que tu vê como preparador físico o desgaste do jogador? Realmente dá um desgaste grande aí, os jogadores, que nem o Renato tem economizado, poupado jogadores e tal, e o Grêmio várias lesões. Tu acha que isso é o excesso de jogos ou como é que tu está vendo, Márcio? Na verdade, esse terço final de ano, né? Vamos colocar assim, de setembro até o final do ano, o atleta ele já tem um acúmulo maior de jogos, de treinamentos, né? Ele tem um desgaste maior, né? Devido aquilo que se diz assim, já começa a virar o fio. Ao acúmulo. Um cansaço, né? Uma sobrecarga, digamos assim, das atividades que foram feitas durante o ano. Porque não é só físico, é mental também. Imagina essas decisões, isso deve mexer com... E na verdade o que complica muito, e aí a gente sabe, nós vivemos aí num país, num continente, né? Num país continente. Então, na verdade, o que acontece? Essas viagens, esses deslocamentos aí, né? Por exemplo, sai daqui. Teve um jogo agora pela Copa. Pela Série B. Lá contra o Náutico, lá, quer dizer, ele fez uma viagem de avião e teve que andar não sei quantas horas de ônibus. Caruaru ali. Se for ver bem, por exemplo, nós temos aqui um exemplo próximo da gente aqui, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas, né? O Brasil de Pelotas já arranca com 300 quilômetros, com 4 horas. Né? Sem entrar no avião ainda, né? Porque tem que vir de Pelotas a Porto Alegre, né? Então, e depois na volta ele já tem que, a viagem não termina em Porto Alegre, porque tem mais 300 quilômetros para voltar. E a própria situação, Márcio, também, tu esteve agora recentemente no Três Passos. O Três Passos, quando joga com a dupla Grenal aqui na Grande Porto Alegre, a distância também é longa. Era muito longe mesmo. Isso dá em torno de 500 por aí. E, na verdade, voltando para a situação do calendário, nós tivemos, se não me engano, semana passada, né, a oficialização da CBF do calendário do futebol brasileiro 2018. E aí ficou acertado que os estaduais ali eles vão iniciar mais cedo, né? E que as competições nacionais elas não irão ter parada durante a Copa do Mundo, né? Então... olha, o Novo Hamburgo esse ano vai ter o Campeonato Gaúcho, vai ter aquela Recopa, né? Que é um jogo só. A Recopa Gaúcha. Que é contra o time... Contra o campeão da Copa Paulo Santana. Paulo Santana. Tá. E aí vai ter a Copa do Brasil. Copa Brasil e depois a Série D. E vai ter a Série D. Então, todo mundo ficou, mas o Novo Hamburgo não vai, fez aquele time rápido, a Série D do ano passado, mas o Novo Hamburgo tem que fazer, porque se ele não fosse, ele perdia 2 anos. Por 2 anos ele ia perder. E essa Copa do Brasil aí agora, é um jogo só, parece que o empate já favorece... mudou o regulamento. Tinha que ganhar por 2-0, que evitava o segundo jogo. Agora não, empatou fora de casa, já está... O time visitante, e o Novo Hamburgo é o visitante, porque ele tem a vantagem de ser o campeão aqui. Inclusive, deve pegar até teoricamente, um adversário não tão forte, né? Não tão forte. Deve ser um time aí da mesma série que o Novo Hamburgo joga, a Série D, ou até mesmo... um time sem série, né? Imagina, mas provavelmente vai pegar que nem o Internacional pegou aquele Princesa de Solimões. Não, mas eu vou lhe dizer que agora isso aí já tem mudado, porque esse ano o próprio Ipiranga pegou o time do Paraná ali, PR, eu sempre confundo. O PSTC? PSTC, jogou lá com o PSTC a primeira fase, né? O São José que pegou mais longe, pegou o Sampaio Correia, né?
Mas em compensação, o Sampaio Correia, como melhor ranqueado, fez o jogo aqui. Então o Sampaio Correia tinha a vantagem, né? É. Então, na verdade, o Novo Hamburgo deve pegar um clube, deve jogar fora com a vantagem do empate. É bom. Mas então vê, até para o próprio Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo já vai conseguir agora começar em novembro. Mas em novembro, por exemplo, a dupla Grenal ainda estão envolvidas, nós há pouquinho tempo olhamos, o Internacional vai até o dia 25 de novembro. Mas para o Inter, né, ali acho que vai ficar... E aí vai ter um mês, por exemplo, de férias. É que na verdade assim... O Grêmio que vai até 3 de dezembro, quer dizer, tem uma semana a mais, se não tiver outras competições. Né? É que na verdade assim, essa situação da dupla Grenal, nós vamos ver aí, por exemplo, o Wendel no jogo de ontem completou o jogo de número 50 pelo Inter. Né? E nós temos mais 10 jogos ainda. O da Alessandro já está quase nesse número aí também. Estou pegando o Inter porque são dados que a gente acaba vindo mais à tona. Mas se a gente pegar atletas do Grêmio também, já tem atletas do Grêmio aí com 50 jogos. Então o que acontece? Esses atletas eles têm um ritmo muito grande de jogo. Então eles não precisam passar por aquela pré-temporada de um mês, todo aquele trabalho de que é mais demorado, né? Mas tu não acha que eles desaceleram Eles têm uma adaptação muito rápida ao trabalho. Então, o que acontece? Nós vamos pegar, por exemplo, um clube que não jogou no segundo semestre aqui, o Caxias. Né? O Caxias não teve futebol no segundo semestre. O Caxias vai ter que contratar lá 30 jogadores. A comissão técnica vai ter que ver o estado desses jogadores. Vai ter que daqui a pouco colocar trabalhos diferentes dentro do grupo, dividir subgrupos para trabalhar aquelas, digamos assim, fragilidades de cada atleta, de cada grupo, para depois ir para a parte técnica, para depois... Então isso aí acaba... O preparador... O atleta, por exemplo, vai pegar atletas aí com 15 jogos no ano. Então tu me diz que o preparador, por exemplo, ele tem que... Depende, o atleta é um tipo de trabalho. Que nem lá no Grêmio, por exemplo, um jogador que tenha 34, 35 anos tem que ter um tipo de trabalho. O jogador de 20 anos pode ter outro trabalho. Que na verdade as cargas de treinamento elas têm que ser adequadas à capacidade do atleta, né? Então o atleta com mais idade, digamos assim, ele acaba participando da mesma atividade que o atleta, digamos assim, mais novo, mas com menos tempo de participação. Então se é um treino, uma sessão de treino de 60 minutos, esse atleta, digamos assim, com mais idade, participa 40, participa 35, participa 45, né? Então, nessa situação, vão se quantificando as cargas de treinamento, de volume e intensidade, e aí todo o grupo, no caso, vai estar numa situação homogênea nessa parte física. Bom, você hoje trabalhou, então, o último clube era o Três Passos, hoje não está mais exercendo. O que você está hoje em Novo Hamburgo exercendo, fazendo um trabalho de personal trainer? O que tu está fazendo hoje? Isso. Na verdade, eu tenho um relacionamento bom na cidade, né? Graças a Deus, aquilo que eu falei no início, antes aqui, eu sempre trabalhei com futebol, mas trabalhei em outros ramos da educação física, e a amizade e a credibilidade das pessoas no trabalho da gente acabam fazendo com que as pessoas nos procurem, né, para trabalhar. Então, a confiança que eles têm. Então, graças a Deus eu consigo desempenhar essa função, né? Não forcei nada. Tu está fazendo esse trabalho. Isso. O pessoal que está nos ouvindo agora e quiser te procurar, tu tem espaço ainda para? Na verdade eu tenho. Tu tem um local? Eu faço atendimentos em condomínios, né? Eu tenho 3, 4 pessoas ali que eu trabalho nos condomínios. Existe um espaço de academia, então essas pessoas elas querem fazer atividade física, eu vou lá e ministro atividade física para elas, né? Eu tenho toda uma estrutura, digamos assim, minha, de materiais, enfim, que a gente disponibiliza para o aluno fazer o seu treinamento, né? Então, na verdade, e também atendo em uma academia, né?
o André lá da Companhia do Corpo lá, desculpe o merchandising. Sim, mas não, tem que fazer. O André Lacerda, é. É isso, então é um... É na 25 ou... Ela é na Bento, o Daniel pode me ajudar ali, Do que lado, até me viu ontem. do lado do Bradesco ali. Isso, do lado do Bradesco. sim, Bento sim, sim. esquina, Não, exatamente. esquina... Na Bento, esquina com a... Júlio de Castilhos, isso aí, exatamente. Antigamente, embaixo era o Banco Banestado, né? Isso, E em cima ali. isso. E o André é uma pessoa que a gente conhece, repito, pela credibilidade que a gente tem, pela confiança que ele tem na gente. Aquilo já foi de pai para filho, né? Porque o pai, não sei se vocês tiveram a oportunidade de sim, ter teve o seu história Lacerda, do judô, história né? O judô em Novo Começou, Hamburgo sim, é por sim, ele, né? sim. Seu Renato Arena no handball, o Luizinho Reque no futsal de categoria de base, o Jorginho no vôlei, o seu Lacerda no judô. Então são pessoas que tu lembra, né? são referências àquele esporte, tu lembra deles. Né? Então, e os dois, o Lacerda tem um outro irmão, acho que tem uma outra academia, então é a academia do outro irmão, que é do Renan, judô, né? do Renan, eu sim. acho que tem na 25. Eu acho que ele ainda lida com o judô. Com o judô, e eu acho que a academia dele é na 25. Sim. Eu tava... Então tá. Daniel, mais alguma informação, Daniel? Bem rapidinho, porque o homem lá disse que tu tem 1 minuto só. Vamos falar então em 30 segundos, então, com os resultados de ontem da B, a derrota do Inter para o Paraná e a vitória do Brasil contra o Juventude. O Internacional continua líder com 54 pontos, o Juventude é o 6º colocado com 45 e o Brasil, com a vitória, avançou para o 9º lugar na Série B do Brasileirão. Isso aí. Então tá aí o próximo jogo internacional. O próximo jogo do Internacional é na segunda-feira que vem, às 20 horas no Beira-Rio, um duelo gaúcho, Internacional e Brasil de Pelotas. Muito bem. E o próximo jogo do Grêmio no Brasileiro é na quarta-feira da semana que vem, aquela reedição, Grêmio e Cruzeiro, o jogo aqui na Arena. Na Arena. Então tá, e o Grêmio com o tempo... Acho que o Grêmio vai ter tempo para recuperar o time, né? Para Libertadores. Não, tem um tempo bom aí, né? Tem 20 dias, né? E a gente tem acompanhado e esses atletas aí que teve um número grande de atletas lesionados, né? Esses atletas estão voltando. Eu acho que o único que não deve voltar é o Michel, que fez uma cirurgia de joelho, mas eu acho que isso não volta. Acreditamos aí que vai dar para dupla Grenal vai conseguir fazer um final de ano aí digno e conseguir aí seus objetivos, né? Márcio, eu gostaria de agradecer a tua presença e tu está em Novo Hamburgo agora, quando tiver tempo, vem aí, vamos discutir as coisas do futebol, principalmente nessa visão aí que tu nos deu agora, no preparo físico. Muitas vezes a gente traz aqui uma pessoa que é especialista, então fica bem mais fácil. Então tá convidado, quando quiser, pode dar um pulo aí. Obrigado pelo convite, é uma honra muito grande retornar ao programa de vocês e sempre que formos convidados, estaremos aqui com o maior prazer. Daniel, também, obrigado. Vamos nessa, tu então. volta na sexta-feira? Sexta-feira. Então tá, dizendo isso, estamos colocando ponto final na nossa participação no Esporte na TV de hoje, mas eu deixo o convite aí, né? Permaneça com a programação da Vale TV, uma boa noite.